Amém, amados? Vamos nos assentar. Podemos então ler a Escritura. Abacuque, pega o livro de Abacuque. Então encontraram? Abacuque é um livro fácil de achar, né? Irmãos, Abacuque 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui em duas traduções diferentes. Tem uma tradução aqui para os jovens. Como todos nós somos jovens, eu vou ler nela também. Oração, Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. O Senhor tem ouvido o que se diz de ti. Ó Senhor, tem ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. E em meio aos tempos faze-a conhecida. Na ira-te, lembra-te da compaixão. Talvez na tradução atualizada, lembra-te da tua misericórdia, não é isso? Agora eu vou ler nessa tradução aqui. Capítulo 3. Novamente. Esta é a oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. Ainda Abacuque, no finalzinho, esse é um trecho muito conhecido nosso, todos conhecem esse texto aqui, acredito. No finalzinho, capítulo 3, versículo 17, nas duas traduções eu vou ler aqui. Pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimentos, e as ovelhas faltem no aprisco, e não haja vacas nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus de minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, o qual faz meus pés como das servas ou das corças, não é isso? E em minhas alturas me faz andar, ao chefe dos cantores sobre instrumentos de cordas. Novamente eu vou ler nessa outra tradução aqui. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração, e em seguida a gente, com a ajuda de Deus, vai fazer uma meditação, que eu espero até que você também possa trazer uma contribuição essa manhã, se assim Deus quiser. Amém?
Vamos orar então. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Sabemos que se o Senhor não estiver conosco, nada tem razão de ser. Se o Senhor não estiver à nossa frente, nada tem sentido, Senhor. Tudo perde a razão, tudo perde o valor. Mas quando o Senhor está conosco, tudo é diferente. Ajuda-nos a termos a centralidade de Cristo. Ajuda-nos na nossa vida a preservar o Senhor como nosso centro. Ajuda-nos, Senhor, a termos o Senhor como a nossa alegria. Ajuda a termos o Senhor como aquele que deve ter a preeminência em nossas vidas. Passa à frente, venha manifestar a Tua palavra, venha nos fazer perceber mais de Ti. É em Teu nome que nós queremos. Nos ajuda aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos recentemente, mais recentemente, né? Dia 31, continuando com o dia 1º, uma reunião que nós chamamos de Festa do Amor. E nesta reunião nós tivemos o que também podemos chamar de retrospectiva, que não é uma retrospectiva da Globo, mas foi a retrospectiva dos 30 anos, e nos trouxe algumas coisas à memória. Eu penso que esses versículos de Abacuque têm uma relação muito forte com o que nós falamos naqueles dias. E eu aqui gostaria, na verdade, de abrir esse tempo, falar um pouco do que está no meu coração acerca disso, e também, quem sabe, se Deus assim quiser, você pudesse manifestar esse testemunho, né? Se Deus assim quiser, poder dar um testemunho acerca daquele tempo. Eu acredito que, embora não tivesse havido ali nenhuma pregação, alguém fazendo uma pregação, mas a pregação houve, né? Entende o que eu quero falar? Não houve uma ministração convencional, no sentido de abrirmos a palavra, no sentido de colocarmos ali uma pregação formal, mas houve uma pregação de maneira diferente. E nós ouvimos ali naqueles dias falar acerca daquilo que Deus fez ao longo desses 30 anos. Na verdade, se você for olhar, é um pouco mais, né? Se for falar de 86, né, Lu? Décio, Carlos. Se for falar, é um pouco mais de 30 anos, né? Esse seria... 32, para ser mais exato, 32 anos daquilo que Deus começou. E eu queria dizer que a igreja não começou, vamos dizer, esse movimento entre nós começou com 32 anos atrás, mas a igreja não começou com 32 anos. Jesus, quando veio à terra, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Nova aí é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada em Mateus capítulo 16, portanto, ali foi inaugurado um novo momento. Jesus, ele abre a palavra dizendo que ele edificaria a igreja e que as portas do Hades não iriam prevalecer contra ela. Mas, irmão, mais do que falar dos 30 anos ou 32 anos, muito mais do que isso, eu gostaria também de dizer, primeiro, me senti extremamente feliz, porque Deus me chamou. Não sei se você se sente assim, mas eu me sinto feliz, porque eu não sou merecedor, mas Deus me chamou e incluiu nesse processo. Amém? O que é que eu fiz? Me perdoa a expressão, na dica de nada. Não fiz nada, mas Jesus é bondoso, é por isso que a gente sempre deve dizer: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E Ele te chama lá do montouro, como diz os Salmos, né? Montanha de lixo, para te colocar entre os príncipes do teu povo. E sabe o que você tem a fazer com isso? Você tem que desfrutar do que Ele está fazendo, no bom sentido. Você já viu aquela expressão, surfar na crista da onda? No bom sentido da palavra, não me entenda mal. Você tem que desfrutar daquilo que Deus te colocou. Agora,
esse não é um caminho, muitas vezes, fácil. Esse não é um caminho, muitas vezes, agradável. É por isso que o salmista, não é o salmista, é o profeta Abacuque aqui, ele faz algumas orações que nós também devemos fazer essas orações. Essas orações que estão aqui devem ser nossas orações no nosso cotidiano, porque à medida que vamos andando, irmãos, nós vamos perceber o seguinte, que o que nos mantém não é o irmão X ou o irmão Y, não é aquele movimento ministerial ou aquele outro movimento. Se você tiver apegado àquele movimento ministerial, ou ao irmão X, ou ao irmão Y, eu sempre digo para os irmãos, quando a gente está falando sobre essa questão do governo ou da liderança, para os irmãos, olha, nesse momento, hoje é 7 de janeiro, cuidado com a data que mudou, viu? 7 de janeiro de 2000 quem está servindo na liderança é Marcelo Alves, Luciano, Décio, Renato e Marcelo Ajones, mais alguns irmãos que cooperam. Amanhã pode ser outros irmãos. É verdade ou não é? Porque os homens passam. E se você ficar fixado em Marcelo Alves, se Marcelo Alves escorregar, me perdoe, que o Senhor me guarde, na casca da banana e cair, se você estiver olhando para ele, você vai junto com ele. Você vai junto com ele. Mas se você estiver fixado em Cristo, Marcelo Alves passa, amém? Pode ter tido uma contribuição, Décio passa, pode ter tido a contribuição, quaisquer de nós passa, pode ter tido a contribuição, louvado seja Deus pelos homens que Deus usa, mas nós não devemos estar centralizados neles. A nossa centralidade é em Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar e testemunhar. Por quê? Porque se o homem passar, Deus não passa. Deus passa, irmão? Deus é eterno. Então, eu fico pensando, quando leio o livro de Efésios, como Deus é. Cada vez eu estou mais impressionado com o livro de Efésios. Efésios vai nos dizer, para nós sermos imitadores de Deus, é Cristo também. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Meu Deus, quando eu olho essa expressão aqui, eu olho para mim mesmo e digo assim, rapaz, como é que eu vou ser imitador de Deus? É muito elevado isso, irmão. É muito alto. Mas como é que eu vou ser imitador de Deus? É Cristo vivendo em nós. Ele é a esperança da glória. É o próprio Deus que se encarnou, se fez homem e agora está habitando em nosso espírito e vai nos levar a sermos imitadores de Deus. Então, primeiro ponto, não fiquemos fixados nos homens. Eu acho que isso é uma boa meditação para o nosso início desse ano, amém? Oremos, se são servos que estão à frente ou no ministério, qualquer que seja, oremos para que Deus os fortaleça e os leve a avançar naquilo que Deus quer fazer, mas nunca olhemos os homens como se eles fossem um fim em si mesmo. Não são. O nosso fim e o nosso alvo é Jesus. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque isso é uma verdade da palavra, amém? Segundo ponto, não podemos nos ater a nenhum ministério específico, por mais maravilhoso que ele seja. O irmão Dino, o irmão Mac, que temos recebido mais recentemente, ou o irmão Dong, ou o irmão Witness Lee, ou o irmão Stephen Cole, são homens que Deus deu à igreja como dons, para servir a igreja, mas nós não podemos firmar a nossa vida como se esses homens fossem o centro da palavra, como se esses homens fossem o centro daquilo que Deus está fazendo. Eles são amigos do noivo. Você já viu essa expressão na Bíblia? Eles são amigos do noivo. Quem tem a noiva? Quem tem a noiva, igreja? É o Stephen Cole que tem a noiva? Não, o Stephen Cole pode fazer parte da noiva, mas quem tem a noiva é o noivo. E quem é o noivo? É Jesus. Fale com coragem. Quem tem a noiva é o noivo, e o noivo é Jesus.
e Ele é que é digno de toda a nossa atenção. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai desrespeitar aqueles homens que Deus levantou. Eu estou falando isso? Que vamos ter, não vamos ter a consideração que a Bíblia fala, mas eu estou dizendo que nós não devemos colocar esses homens no pedestal. Isso eu estou dizendo. Porque no momento que você coloca no pedestal, sabe, a caminhada vai provando que Jesus não gosta de pedestal. Então Jesus pega a espada, e é uma espada de 2 gumes, e corta todinho. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque se a obra é de Deus, ela não tem o homem no centro. Amém? Se a obra for do homem, aí eu vou pegar aqui e vou colocar Igreja do Marcelo Alves. Ficaria bonito, não ficaria não? Que tal? Mas ele trabalhou, ele ajudou, não ficaria bonito não? Vamos fazer um busto aqui ao nosso irmão Marcelo Alves. Irmão, isso é coisa da carne, isso é coisa do homem. Se nós queremos continuar caminhando centralizado em Cristo, nós devemos estar, pois quando o homem cair, nós não cairemos, porque o cair é do homem. A Bíblia diz assim, olhe, 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o quê? Se levantará, mas o ímpio cairá e ficará prostrado. Nós não somos como os ímpios, nós estamos em Cristo. Vamos ler novamente o versículo aqui de Abacuque, oração do profeta Abacuque em diversos tons. O Senhor tem ouvido o que se diz de ti, e eu temi. Eu estou lendo sem acentuação. Vamos de novo aqui. Ó Senhor, tem ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos, e em meio aos tempos faze-a conhecida. Na ira-te, lembra-te da compaixão. Na ira-te, lembra-te da tua misericórdia. Irmão, quando o tempo passa, nós tendemos a ficar, sabe, naquele esmurecer que Apocalipse 1 e 2 fala, 2 e 3 quando fala das igrejas, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, aí ele fala o que ele tem contra cada igreja. Olha só, irmãos, se nós queremos continuar caminhando, 32 anos, ou 33, ou 30, já passaram. Um recado aqui aos novos navegantes, e também aqueles que já caminham há mais tempo, e também aqueles de 30 e poucos anos. Irmão, se nós queremos permanecer, nós precisamos perceber que nós precisamos de uma visão nova do Senhor. É essa visão nova que vai nos manter de pé. Como que eu vou conseguir me manter no meio de tantas adversidades, na medida que eu me coloco na presença do Senhor? E você sabe que tem uma coisa que a gente não gosta muito, chamada tribulação. Você já passou por tribulação? Tem muita gente que vai dizer assim, ô Marcelo, eu estou passando agora, e é uma maravilha, né? Você está sorrindo? A Bíblia diz que você tem que ficar alegre. Por que tem que ficar alegre? Vou ler Tiago para você, numa tradução mais aproximada aqui. O que é que Tiago diz? Meus irmãos, tem motivo de quê? Mas eu não vejo, rapaz, é um versículo que eu não vejo ninguém praticar, e nem eu mesmo. Quando a tribulação vem, e que você vê que o fogo está queimando, a palha está indo embora, e você diz assim, Senhor, obrigado por essa tribulação, você começa a dar risada de felicidade. É isso que acontece com você? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Irmão, quando você passa pela tribulação, se a sua visão de Deus é correta, e você vê que tudo vem da mão dele, você vai dizer, Senhor, obrigado.
Às vezes você pode até dizer isso em lágrimas. Às vezes não é o sorriso que brota do seu coração, é a lágrima. Você sabe aquilo que você esperava que ia acontecer daquela forma, e de repente Jesus faz assim, e vira tudo de ponta cabeça, e você diz: Deus, está tudo bagunçado, e o que é que eu vou fazer? Aí você deve praticar Tiago. Alegria. O que é que nos faz ter esta postura de alegria? O que vai que nos levar? É quando você consegue ver Deus. É quando você consegue ver que Deus está no meio da sua tribulação. Eu digo para você, o texto não é o de Tiago. Diz que a tribulação, ela vai produzir o quê? Perseverança. Não é isso? E o que mais? A perseverança é o quê? Aí no final do texto diz assim: para que sejais perfeitos e íntegros. Oh, que palavra maravilhosa, né? Sabe por quê, irmão? Deus quer produzir integridade em nosso coração. E essa integridade não é integridade, porque na verdade eu quero te contar uma coisa que eu acho que você sabe, e eu também sei. Não se escandalize não com o que eu vou falar, viu? Porque eu estou me colocando já na fila aqui, como primeiro. Há muito de falsidade entre nós. Entende o que eu quero dizer? Há muito de coisas que não são real. É isso que eu estou chamando de falsidade. São coisas irreais. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou aqui falando de que o irmão é falso contra outro, não. Às vezes acontece também, tem que ser tratado. Eu estou falando agora da irrealidade. E quando a tribulação vem, é aquele fogo. O som não é exatamente esse não, viu? Você, agora eu quero dizer uma coisa que você vai concordar comigo. Você sente o negócio queimar. Você diz: oh Jesus, me ajuda, me socorre. Algumas coisas eternas, elas só serão produzidas na nossa vida através desse fogo da tribulação. Existe uma coisa na nossa vida chamada zona de conforto. Eu não sei qual é a sua, mas Deus sabe. Mas eu ainda quero te dizer que Deus é bom. Ele não é mau. Deus é bom. Deus é bom demais. Você sabe que, você já ouviu a história da águia? Quando a águia tem uns filhotinhos, ela está lá no penhasco com esses filhotes, e ela quer ensinar os filhos a voar. Aqueles filhotinhos da águia, eles estão acostumados a comer com a mãe dando a ele a comida na boca. Tem um bocado de crente assim. Mas enquanto é filhotinho, não tem problema não. Lembra até aquele exemplo que Ernie falou com Marcelo, né? Dando a comida na boca. Não tem problema, enquanto é filhotinho tá bom. Mas tem um momento que esses filhotes têm que aprender a voar. E sabe o que a águia faz? Ela faz o que nós poderíamos chamar de uma malvadeza com eles, né? Uma coisa, o que é que ela faz, você sabe? Lá de cima do penhasco, ela pega o filhote e empurra. Ué, ele vai morrer. Mas irmão, a águia empurra o filhote e ela desce para ver se ele vai conseguir bater as asas e voar. Jesus faz assim conosco, irmão. Ele te empurra para sair da zona de conforto, para produzir realidade espiritual na sua vida. Jesus está empurrando alguns aqui para você sair dessa zona de conforto, que você está aqui, o irmão pisa no seu pé. Eu não gostei da cara dele não. Aí o que é que Jesus faz? Ele te empurra, mas só que ele vai junto. Se o
filhote de águia não conseguir pegar voo, a águia então pega ele aqui e sai carregando. Não pense que acabou não, viu? Vai ter mais treinamento. E Jesus é bom e continua nos treinando. Para quê? Para aprendermos a voar, irmãos. Você entende? Todos nós não devemos... Olha, você sabe que comer ovo está em alta, né? Está em alta, comer ovo de galinha, principalmente caipira. Mas você não sabe, eu não vou nem te contar o que a galinha caipira come. O ovo dela é uma delícia, é mais forte. Eu estou até precisando, que eu estou andando numa fraqueza. De vez em quando eu compro ovo caipira, é mais caro. Na feira você compra de R$8. Mas a galinha caipira, ela anda com a cabeça para o chão. Você já viu isso? Ela anda ciscando e com a cabeça para o chão. A águia é diferente. Ela anda olhando para o alto. Nós somos como águia, irmãos. Não devemos deixar que na nossa vida habite o espírito da galinha caipira. Só come o ovo. Se aparecer uma assada ou cozida também é bom. Mas não tenha esse espírito, essa atitude. Sabe por quê? Porque isso não vai te levar às alturas, às regiões de triunfo. Você precisa ver o que Deus está fazendo. Então, às vezes, irmão, você está vendo a obra de Deus. Essa obra de Deus tem dois lados. É na sua vida e também na vida da igreja. Aí eu vou entrar no texto lá que eu li no final. As ovelhas já não estão no aprisco, não é isso? Não tem alimento. Quando eu assisti o documentário, alguns irmãos, não é uma crítica não, mas alguns irmãos falaram, olha, e era isso, e era aquilo. Nós devemos também dizer, aviva, Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos, a torne conhecida. Não é isso que diz o texto? Olha só, o Senhor fez, o Senhor está fazendo, e o Senhor continuará a fazer. Isso não depende de irmão X ou Y, a obra é de Deus. É isso que eu quero que a gente tenha claro em nosso coração. Outra coisa, nós não devemos estar pensando... Eu vou ler o texto aqui, porque às vezes quando a gente não lê o texto, a gente acaba sendo impróprio. Agora Abacuque 3, versículo 17. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher. Olha só a situação calamitosa, vamos dizer assim, né? Ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei o quê? Graças ao Senhor, diz aqui meu texto. De versículo 18. Mesmo assim eu darei graças ao Senhor, louvarei a Deus o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguros. O que o profeta Abacuque está dizendo aqui, ó, a situação está preta, não tem frutas, não tem uvas aqui, as parreiras não têm uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher. Então a situação aqui está difícil, mas ele está dizendo, eu darei graças ao quê? Ao Senhor. Irmão, será que você consegue perceber que o nosso prazer, na sua caminhada, alguns diziam que o Dino, ele era um homem que conseguia comer caviar, tá certo? É tão difícil que eu nem consigo falar, viu? Caviar. Dino conseguia comer caviar. Uma vez Dino chegou aqui e ele estava bem enxuto, a barriga estava menor, e nós perguntamos, irmão Dino, está fazendo regime, percebendo que está mais enxuto?
Ele disse: não, irmão, estava na Costa Rica, e na Costa Rica a situação estava bem difícil, e a gente estava comendo arroz de chuchu, só tinha arroz de chuchu para comer. Aí ele enxugou arroz de chuchu. Olha, o pessoal da dieta aí vai pegar essa uma nova para incluir na dieta de Márcia ali. Márcia não concordou, não. O fato é que Dino ficou mais magrinho. Mas eu quero lhe dizer que a gente conseguia falar com Dino e ele falava disso com a graciosidade. Você entende? As parreiras de uvas não estavam cheias, mas ele estava alegre no Senhor. Tive a oportunidade de, aqui onde eu estou morando, aqui perto, falar com o Dino. Dino, nós vamos ver se construímos uma suíte aqui em cima, vista mar, para o irmão poder ficar aqui em casa quando vier na próxima vez. Ele disse: não, irmão, uma barraca aqui na sala é suficiente. Você entende? Eu não estou falando por causa da pessoa do irmão, eu estou falando por causa da obra de Deus na vida dele. Nós precisamos ter essa atitude, irmãos. As tribulações, se eu posso falar de 2018 não, começou agora, não posso falar ainda. De 2016, também não, esse foi atrasado. De 2017, agora acertei. Um dos anos com maior nível de tribulação que talvez nós temos vivido. Não sei como foi para você, mas eu quero te dizer uma coisa: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, amados, que olhemos para Cristo e o Senhor nos dê pés como da corça. A situação está difícil, mas nós conseguimos andar nos lugares altos. A situação às vezes pode estar difícil no meio da assembleia e também na sua vida, mas nós precisamos andar nos lugares altos. Que o Senhor nos ajude. 2018 nós temos uma grande promessa: está mais próxima o seu retorno. Certamente. Eu vi aí no WhatsApp uma foto, um desenho com foto e aquela frase da irmã Margaret Barber: ele ainda não voltou. Pode ser que na virada da esquina nós viemos a encontrá-lo, mas ele ainda não voltou. Se tem uma coisa preciosa que todo crente não pode perder, é o desejo de que o Senhor volte. Nós falamos no início dessa reunião que nós tivemos um Partir do Pão na semana passada, que foi o último de 2017, e esse Partir do Pão de hoje foi o primeiro de 2018. Irmão, quantos Partir do Pão nós teremos ainda? Não sabemos, mas nós precisamos ter a consciência de que quando Ele voltar, eu quero estar de pé, esperando o nosso Salvador. Eu queria deixar mais um recado, se é que eu posso falar assim. Não ande buscando o que buscam as multidões. Não faça isso. E eu quero dizer uma coisa mais ainda dentro da nossa realidade. Eu não estou falando multidão do mundo, não. Eu estou falando multidão da igreja. A igreja da nossa época é uma igreja que está preocupada com entretenimento.
É uma igreja que não está preocupada com os interesses do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos incluídos, nós não estamos fora não. Nós estamos incluídos. A exortação não é para os irmãos da cristandade, não é para nós. Não ande pensando no que pensam as multidões e buscando o que as multidões buscam. Quando Jesus tinha uma multidão ao seu lado, ele chamava os discípulos, ele dizia uma palavra: quem quiser o quê? Vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que vai nos levar a uma realidade com Deus não é o caminho de muitos, viu? Não é o caminho de muitos não, presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção, não é um caminho agradável, não é um caminho de entretenimento, é um caminho que vai ter um custo elevado e vai ter compromisso com os assuntos de Deus, e isso não são muitas pessoas que querem. Presta atenção, que o Senhor nos ajude. Talvez eu tenha me delongado e até falado um pouco demais, mas isso é o que estava no meu coração para meditar nessa manhã. Que Deus nos ajude e nos faça apreciar aquilo que é de Deus. A intenção nesse tempo é que talvez você tivesse, se Deus colocar no seu coração, porque se Deus não colocar, não faça, uma meditação acerca da festa do amor ou do documentário. Essas são as minhas impressões. Que Deus nos fale ao coração. Amém? Irmãos, graça e paz. Eu não sei se foi a última, foi uma das festas do amor que foi aqui no local. Aí o irmão deu uma palavra, não sei se foi Décio, não lembro, acho que foi Décio, que disse assim: se o irmão ou a irmã tiver um breve, testemunho para dar desse ano acerca do Senhor, que vem aqui. Aí eu estava sentada lá atrás, eu falei assim: meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E fiquei assim pensando, pensei em me levantar, mas eu fiquei pensando assim: não tem nada para falar. O Senhor já me curou de 2 enfermidades. Uma era incurável, o Senhor me curou. A outra poderia ser curada através de cirurgia, mas o Senhor também me livrou. Eu disse: mas tem tempo. Eu pensei assim: mas tem tempo, eu vou chegar na frente e falar o quê? Aí fiquei assim pensando, Não levantei. Depois, irmão, eu cheguei em casa e fiquei meditando, E eu falei assim: Senhor, como nós somos ingratos, E foram poucas as pessoas que levantaram nesse ano, porque tinha criança para se apresentar, tinha coral, tinha peça, Então a gente fica naquela expectativa. Não, daqui a pouco passa, daqui a pouco não tem ninguém para levantar, então vem uns eventos, Aí eu cheguei em casa e fiquei assim pensando, meu Deus, como nós somos ingratos, Nosso Deus é novo todos os dias, Todos os dias o Senhor é bom para conosco. As misericórdias dele se renovam. Como é que nós não temos nada para falar sobre o Senhor? Eu fiquei assim pensando a meu respeito, irmãos? Como é que eu não tinha nada para falar sobre o Senhor, se o Senhor é novo todos os dias para a gente? Então, eu quero dar um testemunho a respeito de Abacuque, desse capítulo 13, 17. Eu estava uma certa vez na minha pia, lavando meus pratos e me queixando ao Senhor das minhas tribulações. Eu lavava meus pratos e chorava muito, 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 falando com o Senhor e chorando, em prantos, areando minha panelinha e chorando. Irmãos, o Senhor falou comigo em um bom tom e alta voz. Eu já falei isso para algumas irmãs. Eu digo assim: eu acho que o Senhor me repreendeu naquela hora. O Senhor me repreendeu. A gente sabe que tem a palavra de exortação, admoestação e repreensão. Eu estava me queixando, estava chorando, lavando meus pratos e falando com o Senhor e chorando, irmão, de um jeito. O Senhor falou para mim, irmãos, em alto e bom som:
Você precisa se alegrar em mim. O que eu significo para você? Não sou nada para você? Eu não faço diferença em sua vida? Você só está feliz se o seu casamento estiver bem? Você está vivendo de acordo com as circunstâncias? Você está vivendo que nem um ímpio, de acordo com as circunstâncias. Se o casamento estiver bem, você está bem. Se tiver dinheiro, você está bem. Se tiver saúde, você está bem. Irmãos, e o Senhor me deu esse cântico, o Senhor me deu. E quando o Senhor me deu essa palavra, irmãos, tanto que eu não esqueço, já tem 2 ou 3 anos, 2 anos já tem. E quando o Senhor começou a me questionar, frase após frase, veio esse cântico no meu interior. Eu não estava pensando nele nada. Então veio Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na... Irmãos, foi um refrigério de dentro para fora. De dentro para fora. Foi algo assim, realmente tremendo. Foi algo do Senhor. E muitas coisas, irmãos, mudou de lá para cá. Muitas coisas mudaram na minha vida, graças ao Senhor. Então foi muito forte. A gente sabe que nosso Senhor, Ele é doce e amoroso, né? Tem maneiras que eu estava falando para os irmãos, eu cometi um certo erro na reunião, e uma vez 7 horas da manhã, o Senhor me levantou com meus erros. Eu falei assim, não é assim que procede, não é assim que faz. Esse assunto não é para tratar na reunião. O Senhor falou comigo de uma maneira tão doce, tão diferente. Mas nesse dia que eu estava reclamando, lamentando, o Senhor me deu essa palavra forte. Você precisa se alegrar em mim. Eu não faço diferença na sua vida. O que eu sou para você? Está feliz se o casamento estiver bem? Está vivendo de acordo com as circunstâncias? Irmãos, quando o Senhor me falou isso, eu parei e comecei a examinar realmente a vida dos ímpios que eu convivo, que eu conheço. E as minhas queixas eram semelhantes a deles. Eu digo, eu não faço a diferença para você. Sabe, irmãos? E, repetindo, o Senhor me deu esse cântico. Não foi eu que me lembrei do cântico, veio algo de lá de dentro para fora. Esse cântico veio no meu espírito, houve um refrigério. Parece que eu comecei a flutuar. Sabe, irmãos? E graças ao Senhor. O Senhor fala conosco todos os dias. Às vezes eu estou na cozinha, fazendo minhas coisas, lavando minha roupa. E o Senhor fala. Até com relação à comida, não, tá bom de água, tá bom de sal, bote mais um pouquinho. Dia a dia o Senhor fala conosco, né? E às vezes, quando chega um momento desse, dá um testemunho, a gente diz que não tem nada para falar, a gente tem muito o que falar, né? Mas faz parte da nossa natureza e o Senhor nos compreende, né? Uma outra coisa também, a respeito de Tiago, né? Que Marcelinho compartilhou agora, né? Tiago 1:2, né? Que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não estou nesse nível ainda não, como diz Marcelo, de se alegrar. Mas, irmãos, eu tenho dado graças ao Senhor pelas provações. Eu estava tendo comunhão com a irmã, dia 1º lá, e disse a ela que irmã, eu tenho tomado, ela me falando das provações dela, eu disse, irmã, eu tenho tomado uns tombozinhos e tenho dado graças ao Senhor. Dei graças ao Senhor pelos seus tombos. Ela disse, Renato, eu disse, irmãos, porque é para o nosso bem. Eu estou vendo coisas que eu não conseguia ver antes. Claro que a gente sabe que as provações, né, é para o nosso bem. A Bíblia fala que é para o nosso bem, então a gente tem que aceitar, né? A gente reclama, a gente murmura demais, né? E a gente acaba pecando. Murmuração é pecado, parece algo tão comum, mas a Bíblia diz que murmuração é pecado. A gente murmura tanto, tornou-se algo comum em nossas vidas murmurar. Murmurar é pecado, né? Então a gente murmura e a gente não consegue ver o que Deus quer fazer, né? Então, irmãos, eu tenho dado graças a Deus
pelos tombos que eu tenho passado, pelas mágoas que eu tenho sofrido, porque é certo, é para o nosso bem, irmãos. Eu estou passando por uma tribulaçãozinha que eu comecei a ver o que o Senhor queria me ensinar, eu comecei a dar risada. Eu digo, Senhor, se depender de mim, essa tribulação não parte tão cedo. Mas eu digo, não. Da parte de quem vem não é bom, né? Da parte de quem vem não é bom. Aí eu falei, não, Senhor, não posso pensar assim não, porque essa situação não é boa, né? Não é boa. Mas, irmãos, dói. As provações doem, sim. Mas é para o nosso bem. E quando a gente começa a ver que é para o nosso bem, que faz parte da santificação, a gente também começa a confiar no Senhor. É incrível. Incrível, é algo assim diferente, né? Tá te doendo, tá doendo. Mas você vê que é para um fim proveitoso, como diz a palavra, é para um fim proveitoso. Aí você começa a confiar em Deus. Tipo assim, bom, se essa provação que eu estou passando é difícil, me levar até a morte, você está em Cristo, você não tem Cristo, estou salvo, né? Então tudo muda, irmãos, tudo muda. Amém. Paz, irmãos, eu não ia me levantar, mas quando a irmã falou aqui que não é possível que ninguém tenha alguma coisa para testemunhar, meu coração quase pulou, porque eu tenho muitas coisas para testemunhar do Senhor, muitas coisas que Ele fez por mim. Não só nesse ano de 2017, mas desde o dia que eu o conheci, dia após dia, porque Ele realmente é bom. Eu queria ler para os irmãos 2 Coríntios 4, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando, a partir do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Fala assim, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmãos, tem um versículo que fala que a gente tem uma morte todos os dias para morrer. Então, todos os dias a gente vai passar por dificuldades e coisas que a gente tem que ter no nosso coração a fé de que foram proporcionadas pelo próprio Deus. A gente precisa ver o amor do Senhor, porque quando a gente vê esse amor, é um amor que não tem limites para cuidar de nós. Gente, o Senhor não tem limite para cuidar de nós. O Senhor pode fazer infinitas coisas, coisas imagináveis, coisas sobrenaturais para cuidar de nós. E o Senhor, nesse ano de 2017, fez tantas coisas por mim, sobrenaturais para cuidar de mim. Coisas que podem parecer coisas mínimas, mas é nos mínimos detalhes que muitas vezes Ele mostra o amor para conosco. Às vezes a gente está esperando do Senhor uma coisa esplendorosa, algo muito grande, mas o Senhor é tão simples. E Ele mostra o amor por cada um de nós todos os dias, com coisas tão simples. É um pedaço de bolo que você deseja comer e muitas vezes você come porque o Senhor permite. Um alimento que você está preocupado de manhã que não tem para comer e o Senhor proporciona. No dia da festa do amor eu compartilhei com a irmã que eu fui fazer uma prova e eu não tinha estudado, eu não estava bem. E eu cheguei de manhã e disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu não sei nada para fazer essa prova. E o Senhor sabe quanto é importante que eu tire uma boa nota nessa prova, mas está nas tuas mãos, descansei. Quando o professor chegou, entrou na sala, creio, irmãos, uma prova de direito administrativo. Eu sou formada em direito, então eu não deveria estar preocupada com essa prova, mas eu não estava bem, eu não estava associando as ideias, entendeu? Não estava legal mesmo. O professor chegou, me botou pertinho dele. Aí eu creio que foi o próprio Deus. Aí ele falou assim: eu vou fazer uma revisão antes de fazer a prova. Aí eu já fiquei, opa, vou ficar em espírito.
Eu pensei, aí eu cheguei, fiquei em espírito e eu vi uma grande confusão na sala de aula enquanto o professor dava a revisão, porque assim, não era para todos que estavam ali naquela sala, não era para todos, eu tive esse discernimento, então uma confusão na sala, alguns colegas não conseguiam se concentrar, alguns perguntavam um monte de bobagem e o professor deu a prova inteira na sala. E eu anotava, e às vezes eu não entendia, que eu não estava bem, ele olhava para mim e dizia, você não entendeu? Assim mesmo. Aí eu falava para ele, não, eu não entendi. Ele explicava com toda a calma de novo, eu anotei tudo. Aí deu o intervalo, aí depois nós fomos fazer a prova. Ele não se contentou. Ele me chamou, botou do lado dele e disse, qualquer dificuldade, filha, que você tiver, pode me chamar. Pois eu peguei, fiz a minha prova, eu fui a primeira a sair da sala de aula e eu tirei 10 nessa prova. Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu comigo, é uma coisa simples, mas pode acontecer com cada um de nós, para a gente ver o tamanho do Senhor, o que o Senhor pode fazer para cuidar de nós. Então, as atribulações vêm, os problemas, as perseguições, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Se a gente vê o amor que o Senhor tem, a fidelidade que o Senhor tem, o Senhor é capaz de fazer coisas muito maiores do que o que a gente pensa e imagina, a palavra fala disso. Entendeu? Então, que nossos olhos possam estar nesse amor, nesse Senhor, que não tem medidas, sabe? Só em Ele ter derramado realmente seu Filho na cruz do Calvário por cada um de nós, o seu próprio Filho. O que mais Ele precisa fazer? Para mostrar que Ele nos ama, que vai estar conosco todos os dias, como Ele de fato prometeu. Então, que esse amor, que a visão desse amor possa nos governar em todo ano, sabe? Não importa as circunstâncias, que a gente possa estar olhando e dizer sempre, não, Senhor, eu sei que eu estou passando por isso, mas o Senhor está comigo. Eu não sei para onde essa tribulação vai me levar. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas apenas confie. Confie no Senhor. O Senhor tem ministrado no meu coração todo o tempo que a confiança nele é tudo. A confiança no Senhor é tudo. Mesmo que você não tenha discernimento, confie que o Senhor é um Deus zeloso. Ele vai cuidar de nós, como Ele tem cuidado até aqui, como o irmão Marcelo falou. E que Ele é capaz de fazer coisas imagináveis para guardar o seu povo. Isso é só uma bobagem diante de tantas coisas que eu já passei. Esse ano de 2017, o Senhor me abençoou sobremaneira, mas mesmo assim eu tive que confiar todo o tempo. A paz do Senhor, irmãos. É muito difícil, vocês nunca me viram aqui na frente, mas hoje eu estou aqui para dar honra e glória ao nome do Senhor. Todo mundo sabe que eu tenho um filho chamado Vitor. E ele desafastou da igreja quando tinha 16 anos. Ele agora está com 28 anos. E ele parou totalmente de falar comigo, morando na mesma casa que eu moro. E eu sempre sonhando, Senhor, eu preciso de um abraço do meu filho. Porque uma mãe quer o bem do seu filho. E muitos anos que eu tentava chegar perto dele, mas ele nunca quis mais falar comigo. Ele disse a mim que ele nunca mais ia falar comigo, porque aconteceu algo na vida dele que marcou a vida dele, que dizendo ele que eu fui culpada, mas Deus sabe que eu não fui culpada. Não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas ele parou totalmente de falar comigo e só falava comigo alguma coisa necessária, assim, que eu perguntava, ele respondia muito mal. Aí quando foi agora na festa do amor, eu disse, Senhor, eu vou ou não vou para a festa do amor? Fiquei confusa, sem saber se eu ia para estar lá com os irmãos, eu só ia ficar em casa, porque eu tinha mania de não querer estar na congregação, para poder ficar em casa, para observar ele, porque ele sai muito para a rua, vai e volta, e eu, como mãe, fico com medo, porque o mundo que a gente vive é um mundo muito violento. Aí, no mesmo dia da festa do amor, minha filha botou um louvor lá na casa dela, muito bonito, que falava que Deus realizava sonhos. Aí eu disse, Senhor, me ajoelhei no banheiro, fechei a porta, chorei e disse, Senhor, o Senhor realiza sonhos e eu estou esperando o meu sonho o Senhor realizar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor disse que meu filho, o Senhor cuidaria, então ele está nas mãos do Senhor e eu vou para a festa do amor hoje. Aí liguei para Márcio e falei, Márcio, eu vou
tal hora com você. E fui para a festa. Chegou lá, foi muito bom, porque eu vi ver, né, os irmãos, como começou a obra. Eu cheguei perto dela. Assim, tinham poucos anos que eu cheguei também ali, quando o irmão Carlos, graças a Deus, me levou a palavra e eu me converti. Foi o primeiro amor que eu tive com o Senhor, foi maravilhoso, e estou até hoje na presença de Deus. Aquilo ali encheu meu coração, porque eu fui cuidada muito bem pela igreja. Os irmãos cuidaram muito bem de mim e até hoje cuida, graças a Deus. E meu filho também foi muito ensinado aqui, mas ele, pela circunstância deste mundo aí fora, eu acho que eu não tive sabedoria, o pai não era cristão e ele se saiu daqui. Mas está na mão do Senhor. Aí eu fui, né? Quando eu voltei, ele já estava dormindo. Ele levantou às 10 horas, tomou banho, foi para a rua, voltou. Aí ele, não tinha ninguém em casa lá, só tinha eu sentada no fundo da casa. Ele chegou para mim e fez assim: a senhora é minha mãe mesmo? Então eu vou lhe dar um abraço, mas não fala muita coisa não. Eu fiz amém. Aí chegou até mim, me abraçou. E aí eu beijei, abracei e disse a ele: filho, eu te amo. Aí ele, eu também. Aí saiu, entrou. Aí eu fiquei toda feliz. Eu digo: Deus, muito obrigado, porque realmente o Senhor realizou o meu sonho de receber um abraço do meu filho durante tantos anos que ele nem chegava perto de mim. Então, irmãos, orem por ele. Todo mundo aqui conhece os irmãos do passado. Eu não sei o da agora, que Vitor, ele se reuniu aqui, saiu. Mas continua orando por ele, que Deus já está trabalhando nele. Quando o pai dele chegou, o pai dele falou assim: filha, Felícia, eu disse: o que foi? Você não sabe o que Vitor fez? Eu digo: o que foi, meu filho? Ele me deu meia-noite um abraço e falou que realmente ele agora ia me tratar como me tratar bem, porque ele tinha mania de me tratar bem na frente dos outros irmãos, mas ele agora vai me tratar bem sempre. Eu digo: glória a Deus, meu filho, porque eu também recebi um abraço dele. Viu, irmãos? Então, para mim foi maravilhoso o que Deus fez na entrada do ano, me unindo a ele, porque ele é um menino muito difícil de se comunicar comigo e com o pai dele. Orem por mim, pela minha família, que Deus é maravilhoso. Amém?